E se eu te dissesse que o maior camisa 9 da próxima década esteve a um passo de ser enterrado vivo antes mesmo de completar 20 anos? Não foi uma lesão, não foi falta de talento, foi um assassinato silencioso, orquestrado por um sistema tático que não tinha espaço para a improvisação brasileira. Durante 6 meses, assistimos ao apagão de Madrid. Na primeira metade da temporada 2025-26 avos, Endrick não foi apenas um reserva, ele foi um fantasma. Esquecido por Xabi Alonso e ignorado na rotação, transformado em um ativo tóxico de 60 milhões de euros. A Copa de 2026 parecia um delírio distante, mas o futebol é cíclico e cruelmente rápido. Em janeiro, a chave virou. Uma fuga para a França, uma aposta de tudo ou nada. E a resposta não demorou meses. Demorou 3 semanas, 3 jogos, 4 gols, um hat-trick destruidor. O monstro não estava morto, ele estava apenas enjaulado. Hoje, vamos dissecar como Endrick foi do inferno no Bernabéu ao céu em Lyon. E por que essa ressurreição muda tudo para a seleção brasileira? Fique até o final, porque eu vou revelar o detalhe tático oculto que Xabi Alonso viu e rejeitou, mas que agora se tornou a arma letal da Europa. Para entender a ressurreição, precisamos primeiro fazer a autópsia do desastre. Quando a temporada 25-26 avos começou, o Real Madrid já não era o time paizão de Carlo Ancelotti. A chegada de Xabi Alonso ao comando técnico trouxe uma revolução germânica para a capital espanhola. Disciplina, posse, controle. Alonso não queria heróis, ele queria engrenagens. E aqui reside a tragédia grega de Endrick. O garoto que cresceu no caos organizado do futebol sul-americano, que resolvia jogos na base da força física e do instinto, de repente se viu preso em uma teia de passes horizontais. Os números do apagão são assustadores. Entre agosto e dezembro de 2025, Endrick somou menos de 180 minutos em campo na La Liga. Na Champions, foram aparições protocolares de 5 minutos no final, quando o jogo já estava morto. Ele não chutava a gol. Ele tocava na bola, em média 6 vezes por entrada. A história do Real Madrid é pavimentada por cadáveres de jovens promessas. Martin Odegaard precisou fugir para ser rei em Londres. Luka Jovic foi triturado pela pressão. Endrick estava caminhando para o mesmo cadafalso. A imprensa espanhola, impiedosa, já questionava se o físico dele, tão elogiado no Brasil, era pesado demais para o futebol de elite europeu. O psicológico de um atleta de 19 anos é vidro fino. Perder espaço na seleção brasileira, ver outros nomes surgindo, ser esquecido nas convocações de data FIFA, isso destrói a confiança. O menino prodígio virou o problema caro. Até que janeiro chegou. Vamos para a prancheta, porque a mudança não foi apenas de ares, foi de geometria. No Real Madrid de Alonso, o sistema exigia um falso 9 associativo, alguém que recuasse para jogar de tabela com os meias, liberando o corredor para Mbappé e Vini. Endrick não é esse jogador. Endrick é um touro. Ele precisa de verticalidade. Ele precisa agredir a última linha defensiva, não flutuar na intermediária. Xabi Alonso tentou domesticar o instinto dele, forçando-o a um jogo de xadrez posicional, onde ele era a peça errada. Ele pedia visão de jogo panorâmica, quando a especialidade de Endrick é a visão de túnel em direção ao gol. Ao chegar no Olympique de Lyon, o cenário tático inverteu. O time francês, desesperado por referências ofensivas, montou um sistema reativo. Aqui, a ocupação de espaço de Endrick não é para criar jogo, é para finalizar jogadas. A Ligue 1 é conhecida por ser uma liga extremamente física, muitas vezes mais dura que a La Liga no contato corpo a corpo. Ironicamente, foi isso que salvou Endrick. No Lyon, ele pode usar seu centro de gravidade baixo para girar sobre os zagueiros. Ele não precisa pensar o jogo, ele precisa sentir o contato e explodir. Observe a mecânica de chute dele na França. No Real, ele hesitava, procurava o passe para a estrela maior. No Lyon, ele é o dono da bola. O tempo de reação entre o domínio e o disparo caiu pela metade. Isso é confiança técnica, mas também é liberdade tática. Ele voltou a ser o 9 clássico, o finalizador terminal, e não um coadjuvante de luxo.
Mas não se enganem, essa transferência não foi um conto de fadas, foi uma guerra de bastidores. Fontes ligadas ao clube indicam que a relação entre o staff de Endrick e a diretoria do Real Madrid azedou em dezembro. Havia um ultimato: ou ele joga, ou ele sai. O fantasma da Copa do Mundo de 2026 pairava sobre tudo. A Confederação Brasileira de Futebol, discretamente, sinalizou que um jogador sem minutos não seria o camisa 9 do Hexa. O projeto de marketing, os patrocínios milionários, tudo dependia de Endrick estar em campo. O Real Madrid, preocupado em desvalorizar seu ativo, aceitou o empréstimo, mas não sem antes tentar colocá-lo em clubes menores da Espanha. Foi aí que entrou a jogada de mestre. O Lyon, um gigante adormecido da França, precisava de um ídolo imediato. A conexão histórica do clube com brasileiros, Juninho Pernambucano, Fred, Sani Anderson, menos pesou. Eles não ofereceram apenas um contrato, ofereceram um trono. A manobra de emergência em janeiro foi arriscada. Mudar de país, língua e cultura no meio da temporada é a receita para o fracasso de 90% dos jogadores. Mas Endrick tinha algo que o dinheiro não compra: raiva. Ele chegou à França não como uma promessa sorridente, mas como um homem em missão. A política interna do Real Madrid, que priorizava hierarquia sobre mérito, acendeu um fogo nele. O ponto de virada não foi técnico, foi emocional. Ele precisava provar que Xabi Alonso estava errado. E o Lyon foi o palco perfeito para essa vingança. E então chegamos a este fim de semana: Lyon contra Metz, o jogo que definiu a temporada. Endrick já tinha marcado um golzinho na estreia, outro no segundo jogo, mas o mundo ainda estava cético. Era sorte de principiante? A resposta veio aos 12 minutos. Arrancada do meio-campo, atropelando 2 defensores. Não foi técnico, foi força bruta e desejo. O primeiro gol foi um grito de desabafo. A mística do camisa 9 estava operando aos 35, o segundo. Posicionamento de predador. A bola sobrou suja na área, e antes que o zagueiro pudesse piscar, ela estava na rede. Ali, Endrick sorriu pela primeira vez em 6 meses. Aquele sorriso de quem sabe que é superior. Mas o clímax, o momento que vai rodar nas vinhetas da Copa, foi o terceiro gol. Uma bomba de perna esquerda no ângulo. Um hat-trick perfeito, um gol de força, um de oportunismo, um de classe, 5-2 no placar. Quando ele foi substituído aos 85 minutos, o estádio do Lyon veio abaixo. Não estavam aplaudindo apenas um jogador emprestado. Estavam aplaudindo o retorno do monstro. Em 3 semanas, ele fez mais do que em 6 meses na Espanha. A mensagem foi enviada para Madrid e para a Granja Comari. O 9 está pronto. O que aprendemos com o caso Endrick? Que talento em sistema errado é desperdício. Xabi Alonso é um gênio, mas até gênios erram ao tentar enquadrar anomalias da natureza em planilhas de Excel. Endrick precisava de liberdade, e a França lhe deu as chaves da cidade. O segredo que prometi no início, Xabi Alonso barrou porque via nele um jogador de momentos, não de controle. Mas Copas do Mundo não são vencidas com controle, são vencidas com momentos. E Endrick é o senhor dos momentos decisivos. O monstro acordou na hora certa. O Real Madrid pode esperar, mas o Brasil não. Agora eu quero saber de você, sem clubismo, com essa volta por cima. Endrick é titular absoluto na Copa ou ele ainda precisa comer banco para o Vini JR e Rodrigo centralizados? Comenta sua escalação ideal aqui embaixo. Se você curte análises que vão além do óbvio, se inscreve no canal. A gente se vê na próxima